Fala, cartoleiros, beleza? Tudo certo com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Dessa vez estou trazendo aqui a minha escalação para a rodada 14 do Brasileirão 2025. E eu sei que você quer imitar nessa rodada, não é? Então assista esse vídeo por completo com as dicas e trazendo a minha escalação e, obviamente, mais informações, eu posso te ajudar a imitar. Já chega deixando um like para me ajudar, se inscrevendo também no canal, ativando o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo e compartilhe com todos os seus amigos e amigos. Para vocês fazer isso é de graça e pode ter certeza que me ajuda demais e me incentiva a trazer cada vez mais conteúdo. Sem mais enrolações, bora para a escalação. Só antes, né, rapaziada, passar por a nossa pontuação na última rodada, fizemos 112 pontos, fomos muito bem, mas é óbvio, vocês sabem, a gente pode melhorar e a gente vai em busca disso. Vamos começar pelo ataque, vamos falar os melhores atacantes para essa rodada, e o primeiro é óbvio, Caio Jorge, e eu vou com ele, tá, rapaziada? O cara vem muito bem, muito iluminado, a gente pode ver as estatísticas dele aqui. Em 12 jogos já tem 11 gols, 2 assistências, é um cara que tem muita média básica também, mesmo sendo um jogo muito complicado contra o Fluminense dentro do Maracanã, eu vou com ele, rapaziada, é uma ótima para essa rodada. Arthur Cabral do Botafogo, pra mim também é uma ótima, rapaziada. Recém-chegado no time, mas é um cara muito goleador, jogava pelo Benfica. Realmente temos que ficar de olho pra ele. É óbvio, é um cara que é recém-chegado, pode estar acostumando ali com o Brasil, já jogou aqui, mas ficou bastante tempo fora. Mas é uma boa contra o Vitória, é um confronto favorável pro Botafogo. Luiz Araújo do Flamengo é um cara que vem muito bem nesse momento e eu vou com ele, tá, rapaziada? Por enquanto ele está no meu time, é bom lembrar vocês que 1 ou 2 horas antes do mercado fechar, vou estar postando a minha escalação para vocês atualizada se tiver alguma mudança ou não, beleza? Vamos lembrar também que eu não vou postar o vídeo da escalação atualizada, pois é um espaço curto de tempo, né, rapaziada? Amanhã o mercado já fecha, então não tem por que eu postar o vídeo da escalação atualizada. E Luiz Araújo vai estar no nosso time, como eu falei para vocês, Flamengo jogando fora de casa contra o Santos, mas o Luiz Araújo vem muito bem, em 15 pontos na última rodada, em 11 jogos já tem 3 gols, uma assistência, é um cara que também tem média básica, é bem interessante. Falando de média básica, a gente tem o Guilherme dos Santos, uma opção bem interessante, é um pouco mais alternativa, pois vai ser contra o Flamengo, jogo dificílimo, mas em 9 jogos ele já tem 2 gols, 19 desarmes, é um cara que, como falei, tem muita média básica, pode ser interessante também, mas é uma opção um pouco mais alternativa. Vitor Roque do Palmeiras, a gente tem que ficar atento quem vai jogar, se é ele ou o Flaco Lopes, mas se ele jogar, é uma boa, ele que vem numa fase ruim, só que é óbvio, né? É o centroavante do time, então é abastecido, pode ser uma opção a se pensar nessa rodada. Facundo Torres do Palmeiras também é uma opção a se pensar, é um pouquinho mais alternativo, só que também é uma boa. A gente tem o Eduardo Sacha do Red Bull, é um cara que tem um pouco de média básica, também tem o pênalti, é muito goleador, pode ser uma boa contra o São Paulo, o Red Bull vem muito bem. E o nosso terceiro atacante, rapaziada, vou fechar com o Arthur do Botafogo, uma opção bem interessante contra o Vitória, é um cara que finaliza muito bem de fora da área, em 10 jogos já tem 2 gols, 3 assistências, é um cara que tem média básica também, como eu falei, é um confronto favorável pro Botafogo vencer o Vitória, então o Arthur é bem interessante. Como eu falei pra vocês, a gente não sabe se Flaco Lopes ou Vitor Roque irá jogar, mas se o Flaco jogar, eu acredito que é uma opção melhor ainda do que o Vitor Roque. É um cara que vem fazendo gols, vem entrando muito bem, em 10 jogos já tem 2 gols, é um cara que tem média básica, 3 desarmes, mesmo sendo centroavante, é uma opção interessante contra o Mirassol. Vamos olhar aqui para baixo se temos algumas outras opções também nessa rodada. E eu acredito que é mais por isso, né, rapaziada? Não vamos fazer enrolação, já vamos escalar o nosso reserva de luxo e por enquanto vou estar colocando o Flaco Lopes, tá? Acredito que ele vai como titular, a gente tem que observar, a gente pode ver aqui o horário de jogo do Palmeiras, será na quarta-feira, ou seja, amanhã às 7 horas, então a gente vai ter a escalação para saber se ele vai jogar ou não. Então, por enquanto, ele será o meu reserva de luxo, acredito que ele tem muito potencial nesse jogo. E agora vamos falar sobre os meias que tem mais potencial para a rodada. A Arrascaeta do Flamengo tem sido uma opção que toda rodada todo mundo tem colocado, né, rapaziada? Pois está muito bem, né? Está no ano muito iluminado, tem feito muitos gols, tem aparecido muito na área para fazer gols e dar assistências. É um cara que vai estar no meu time também, rapaziada. Vai ser um jogo difícil contra o Santos na Vila, mas acredito que ele tem potencial, pois realmente vem muito iluminado. A gente tem que ver essa questão física da Arrascaeta que pode estar pesando nesses jogos, ainda mais por conta do Mundial de Clubes, mas acredito que contra o Santos é uma boa opção. Temos Garro do Corinthians, que na última rodada sem gol e sem assistência fez 7,20 pontos, então um cara que tem média básica, pode ser interessante contra esse Ceará jogando fora de casa, o Corinthians, o Garro pode ser uma boa, é o cara desse meio do time.
Matheus Pereira do Cruzeiro vai estar no meu time, né, rapaziada? É outro cara que vem muito bem, a gente pode olhar as estatísticas dele aqui. Em 11 jogos já tem 2 gols, 3 assistências, 23 desarmes, sofre muita falta também, é um cara que tem muita média básica, finaliza bastante de fora da área, vai ser um jogo difícil contra o Fluminense, mas acredito que ele é uma boa também e vai estar no meu time, e realmente é uma ótima em mais uma rodada. Neymar do Santos, né, rapaziada? A gente sempre tem que falar dele, né? É o cara que pode desequilibrar um jogo pro Santos. O Santos precisa muito dele. É o cara que tem um pênalti, tem todas as bolas paradas. Pode ser interessante contra o Flamengo. A gente tem que ficar atento à minutagem que ele vai ter nesse jogo. John Ares do Fluminense também é uma opção interessante contra o Cruzeiro. Ele que é o cara desse time, o cara do meio-campo. Ele tem um pênalti, tem bolas paradas. Pode ser muito interessante também. Ele que tem uma média básica boa. Mas a gente tem que ficar atento se ele vai jogar ou não. Por enquanto, está em dúvida no Cartola. Temos Jorginho do Flamengo, que pode ser uma opção, mas acredito que ainda por enquanto no Cartola é muito cedo para se escalar, pois a gente não sabe se ele é uma boa ou não para o Cartola. Temos o Barreal do Santos, uma opção que é muito boa pela média básica, é um cara que faz gols também, já tem 2 gols no Brasileirão. E meu terceiro meia de campo vai ser o Savarino do Botafogo, rapaziada. Acredito que tem muito potencial contra o Vitória. Ele que é o cara desse meio. Em 8 jogos já tem 2 gols, 1 assistência. É um cara que não tem muita média básica, mas acredito que é interessante contra o Vitória, que é uma equipe que está muito mal e o Botafogo vem muito bem. Temos o Montoro também do Botafogo, que aparentemente é um cara que é bom de média básica. No primeiro jogo que ele fez no Brasileirão tem 3 desarmes, então pode ser uma opção interessante também contra o Vitória. E Richard Rios do Palmeiras vou deixar como última opção para vocês no meio de campo. É uma ótima também, rapaziada, contra o Mirassol, como eu já falei para vocês, Palmeiras é amplo favorito e o Richard Rios ele chuta muito de fora da área, pode ser muito interessante. Até agora no Brasileirão não fez seu gol, pode desencantar nesse jogo. Em 9 jogos já tem 2 assistências, 18 desarmes, é um cara que desarma muito bem, pode ser bem interessante contra o Mirassol. Como eu falei para vocês, de meio campo é isso e agora vamos passar para as laterais. E o William do Cruzeiro, por enquanto, está provável no Cartola, é muito interessante também contra o Fluminense se jogar, tem uma média muito boa, é um cara que desarma muito bem e é muito ofensivo, já tem 2 assistências em 9 jogos, é bem interessante, mesmo sendo fora de casa e com possibilidade de perder o SG. Wesley do Flamengo também é muito interessante, outro cara que é muito ofensivo, que desarma bem, tem possibilidade de perder o SG, só que o Flamengo tem uma defesa muito sólida, então o Wesley é uma boa também. Nosso primeiro lateral vai ser o Juninho Capixaba do Red Bull, rapaziada. Acredito que tem muito potencial, vai enfrentar o São Paulo, então o Red Bull tem possibilidades até de garantir o SG, pois está com a defesa muito sólida e vem jogando muito bem. E o Juninho Capixaba a gente sabe que tem uma regularidade absurda, né? Vem desarmando muito bem, é outro lateral ofensivo, é bem interessante também. Dieguinho do Ceará é boa também contra o Corinthians, né, rapaziada? A gente sabe que o Corinthians tem muitas dificuldades de jogar fora de casa, então o Ceará tem até possibilidade de garantir o SG nesse jogo. Em 10 jogos ele já tem 17 desarmes, 2 assistências, é outro cara ofensivo, é interessante contra o Corinthians. Piquerez do Palmeiras é uma ótima, né, rapaziada? Para rodada, é um dos possíveis batedores de pênalti do Palmeiras e eu vou com ele contra o Mirassol. Tem possibilidade de garantir o SG, em 11 jogos já tem 2 gols, 11 desarmes, é um cara que desarma razoavelmente bem, é interessante contra o Mirassol e eu vou com ele. Temos René do Fluminense, um cara que vem desarmando muito bem contra o Cruzeiro, pode ser interessante também. Vitinho do Botafogo é uma boa, pois tem possibilidade de garantir o SG e desarmar bem também contra o Vitória. Alex Telles do Botafogo é o cara que tem o pênalti, como já falei, possibilidade de SG, desarma razoavelmente bem. Pode ser interessante também contra o Vitória. Matheus Bidu do Corinthians, uma opção um pouco mais alternativa ali. Acredito que tem possibilidade de perder o SG, mas é um cara que vem desarmando bem no campeonato. A gente tem Matheus Bahia do Ceará, um cara que vem desarmando muito bem e jogando muito bem dentro de casa. Tem tido uma média muito boa no Castelão e contra o Corinthians pode ser uma opção bem interessante também. Temos o Escobar do Santos, uma opção que pelos desarmes é sempre interessante, tem muitas chances de perder esse SG, mas como falei para vocês, pelos desarmes é uma boa. Mike do Palmeiras se jogar é bem interessante também, é um cara que é muito ofensivo e pode garantir o SG. E de laterais, rapaziada, acredito que é isso, né? Agora vamos passar aí pros zagueiros melhores para essa rodada e vamos começar falando sobre Danilo do Flamengo. É uma opção interessante, um cara que é muito bom na bola aérea, pode ser uma boa contra o Santos, o problema é que está bem caro. Alexander Barbosa do Botafogo vai ser o meu primeiro zagueiro, rapaziada, muito interessante, é um cara que é muito bom na bola aérea, vem desarmando muito bem e tem muitas possibilidades de garantir o SG nesse jogo. Léo Pereira do Flamengo é outro cara que é muito bom também na bola aérea, vem desarmando razoavelmente bem, tem chance de garantir o SG, é outra boa na rodada. Villalba do Cruzeiro é um cara que é muito bom na bola aérea também, já tem 3 finalizações na trave no campeonato, já tem o seu golzinho também, vem desarmando bem, é bem interessante contra o Fluminense, mesmo sendo fora de casa.
Pedro Henrique do Red Bull Bragantino é uma opção a se pensar, é um cara que vem desarmando bem no campeonato, é um zagueiro bom também na bola aérea e como eu já falei para vocês, Red Bull tem tido uma defesa muito sólida, pode até garantir o SG contra o São Paulo. Caio do Botafogo, recém-chegado no time, pode ser uma opção interessante também, é um cara que está um pouco mais barato que o Barbosa, e um jogo fez apenas um desarme, a gente tem que ficar atento como ele vai jogar nesse Brasileirão, mas é um interessante também contra o Vitória, pode garantir o SG. A gente tem o Gustavo Gomes do Palmeiras, que é uma ótima para rodada, né, rapaziada? É um cara que é um dos possíveis batedores de pênalti, é um cara que desarma razoavelmente bem e tem grandes possibilidades de garantir o SG nesse jogo. E meu próximo zagueiro, por enquanto, rapaziada, está em dúvida, mas acredito que joga sim, é Léo Ortiz do Flamengo. O cara vem muito bem nesse ano, né? Outro cara que é muito bom na bola aérea, vem desarmando razoavelmente bem, por enquanto vai estar no meu time. E a gente tem opções um pouco mais alternativas aqui, só que pelas cartoletas pode ser interessante, como o Fabrício Bruno, um cara bom na bola aérea, que desarma razoavelmente bem, só que vai ter um jogo difícil contra o Fluminense. E a última opção que eu deixo para vocês na zaga é Bruno Fux do Palmeiras, pode ser uma opção interessante, é um cara que desarma razoavelmente bem, é bom na bola aérea e tem grandes possibilidades de garantir o SG nesse jogo. E agora vamos partir aí para o nosso goleiro para essa rodada, e John do Botafogo é uma ótima opção. Um cara que vem sendo muito exigido, vem fazendo várias defesas, é um dos pilares desse time do Botafogo, é interessante contra o Vitória e como eu já falei, tem grandes possibilidades de garantir o SG. A gente tem o Rossi do Flamengo, que é uma ótima também, é um cara que vem muito iluminado esse ano, pode fazer muitas defesas contra o Santos e é um goleiro muito catador de pênalti. Fábio do Fluminense dispensa comentários, né? Um goleiro muito bom, faz várias defesas, é outro goleiro catador de pênalti. Cruzeiro vai partir muito para cima, mesmo jogando fora de casa, isso pode ter possibilidade de fazer várias defesas. Cássio do Cruzeiro se recuperou nesse ano, está muito bem e é interessante contra o Fluminense também. Faz várias defesas, a gente sabe que ele é um goleiro muito catador de pênalti, pode ser uma boa contra o Flu. E meu goleiro para a rodada vai ser o Everton do Palmeiras, rapaziada. Acredito que tem muito potencial contra o Mirassol, tem grandes chances de garantir o SG, é um cara que faz várias defesas, é outro goleiro catador de pênaltis também, é bem interessante e por enquanto eu estou com ele. Cleiton do Bragantino é uma opção um pouco mais alternativa, só que pode ser uma boa também, pode fazer várias defesas contra o São Paulo. E a gente tem o Bruno Ferreira do Ceará, que também é uma opção um pouco mais alternativa, só que pode bem, pois pode fazer várias defesas contra esse Corinthians que precisa de vencer e vai partir para cima mesmo jogando fora de casa. E agora vamos escalar o nosso técnico e vamos falar os melhores também. Felipe Luiz é uma opção interessante, mesmo o Flamengo jogando fora de casa, pode vencer, acredito que tem chance de vencer esse jogo contra o Santos e pode também garantir o SG, pode fazer bastante scout. Abel Ferreira do Palmeiras para mim é a melhor opção para essa rodada de técnico, é um cara que tem grandes chances de garantir o SG nesse jogo e o Palmeiras vencer de 1 ou mais gols. A gente tem o David Ancelotti também do Botafogo, é muito interessante, eu acredito que Abel Ferreira e o David Ancelotti são as duas melhores opções para essa rodada, é uma ótima dentro de casa, o Botafogo tem grandes chances de vencer e garantir o SG. Leonardo Jardim, pelo momento do Cruzeiro, que vem jogando muito bem, é interessante também contra o Fluminense, acredito que pode fazer bastante scout. E meu técnico, rapaziada, para essa rodada, pelas cartoletas que sobrou, vou de Fernando Seabra, do Red Bull. Acredito que tem potencial, pois Red Bull vem jogando muito bem, terceiro colocado no Brasileirão, um time que está com uma defesa muito sólida, pode até garantir o SG contra o São Paulo, que tem o Hernan Crespo recém-chegado no time, então ainda não se adaptou inteiramente ao técnico, então o Fernando Seabra tem possibilidade de vencer esse jogo e vai ser o meu técnico para essa rodada. Já finalizei de escalar meu time, rapaziada, colocando o banco de reservas e no gol reserva a gente vai de Cleiton do Red Bull, Alex Telles na lateral reserva, como eu já falei para vocês, é uma ótima opção até para colocar como titular, Bruno Fux na nossa zaga, Richard Rios no meio campo e como eu já tinha adiantado para vocês, Flaco Lopes por enquanto em dúvida, mas acredito que joga, vai ser o nosso reserva de luxo. E agora, rapaziada, chegou a hora da gente escolher o nosso capitão, hein? Quem vamos colocar de capitão para essa rodada e por enquanto vou estar confiando na fase de Caio Jorge, rapaziada, vem muito bem, é um cara que tem muita média básica, tem feito muitos gols, é um dos possíveis batedores de pênalti do Cruzeiro, é muito interessante, mesmo sendo um jogo difícil contra o Fluminense fora de casa, por enquanto vou estar confiando nele. E é isso, rapaziada, vamos confirmar a nossa escalação para essa rodada, esse foi o vídeo, espero muito que vocês tenham gostado, lembrando para vocês que 1 ou 2 horas antes do mercado fechar, vou estar postando a minha escalação atualizada, para vocês verem se ocorreu alguma mudança ou não. É isso, rapaziada, tamo junto, deixa o like para me ajudar, se inscreva no canal, compartilhe com todos os seus amigos e amigas, e é isso, fui!